palestra é com a Gisele Palmas Pacheco. A Gisele é mãe, né? Ela fez faculdade de psicologia e ela é consultora materno-infantil hoje, né? Com formação em consultoria em amamentação. E ela tem um projeto que se chama Mil Mães em Mim, que fala sobre puerpério. A Gisele tem um trabalho bem bacana nessa área, divulgando informação também sobre o puerpério. Vocês podem encontrá-las nas redes sociais, tá na nossa página principal do conaalco.com.br. E hoje ela vai falar sobre um tema muito interessante, que é a angústia do puerpério e a introdução alimentar, né? Então, como que a introdução alimentar ela entra nesse contexto, né, do puerpério, enfim, Gisele vai falar bem melhor que eu sobre isso para vocês. Espero que vocês gostem da palestra, podem procurar lá nas redes sociais depois, né, se tiverem alguma dúvida, e até a próxima! Oi gurias, tudo bom? Eu me chamo Gisele, eu sou consultora materno-infantil e o meu foco de trabalho são as mães no período do puerpério. Eu trabalho com o desenvolvimento de capacidades de resiliência nesse período de puerpério. Então hoje a gente vai conversar sobre esse período que ele é tão vulnerável na nossa vida, ele é tão sensível e que ele coincide justamente com a introdução alimentar do bebê. Então eu quero convidar vocês para a gente fazer algumas reflexões com relação a isso. Primeiro de tudo, eu acho muito importante que a gente possa explicar sobre esse período, né? Sobre o puerpério, sobre o pós-parto. Porque, na verdade, a gente acaba achando que o pós-parto são aqueles 40 dias de resguardo, né? A quarentena. Ia ser bom, né? Se fosse só isso, passou 40 dias, tá todo mundo lá, linda e bela e tudo tranquilo, bebezinho numa boa, né? Ia ser bom. Mas não. Hoje a gente sabe que o puerpério ele é um período que ele pode levar até 2 anos, às vezes um pouco mais. Tem a questão fisiológica, que os médicos pedem pra gente, se vocês quiserem engravidar do segundo filho, por exemplo, e perguntar pro obstetra, geralmente eles dizem para esperar um período de 2 anos. Porque esse período é o tempo que o nosso organismo precisa para se restabelecer, é o tempo que ele leva para se restabelecer, né? Então, mas não só fisiologicamente, também tem a nossa questão emocional, porque o pós-parto, esse período de puerpério, ele é um momento onde a gente tem, gurias, a gente tem alterações muito grandes, não só hormonais, que fazem com que o nosso humor oscile muito, né? Mas assim, é tanta coisa que transforma na nossa vida, né? É o nosso corpo que fica diferente, é essa questão da identidade, que antes a gente era, por exemplo, antes eu era só Gisele, agora eu sou a Gisele, mãe da Vitória e mãe do Guilherme. Então as coisas começam a ficar diferentes, né? E tem também essa questão social, que antes a gente tinha um determinado lá grupo de amigas e as coisas vão ficando diferentes. A gente vai fazendo amigas pela internet, que são mães também, que estão na mesma fase que a gente, né? Então, o pós-parto tem toda essa... precisa de todo esse movimento, assim, de transformação que leva um tempo, né? Então, assim, o que tem que ver o puerpério com a introdução alimentar? Bom, como eu falei pra vocês, o puerpério ele pode ter essa janela assim de tempo, né? Inclusive, a depressão pós-parto, por exemplo, ela pode ser desencadeada nas primeiras semanas de parto, de pós-parto, né? Mas também em qualquer momento do primeiro ano de vida do bebê. Então, tu imagina que a gente tá ali no meio do olho do furacão, super esgotada, cansada, sem dormir, é bebê que mama a noite toda às vezes, não sei se vocês foram premiadas com isso, eu fui. E aí daqui a pouco o bebezinho faz 6 meses e começa a comer. E aí é delicado porque nem sempre a gente tá num bom momento, né, gurias? Nem sempre nós estamos num momento tranquilo. E quando chega a introdução alimentar, ela por si só já gera uma ansiedade muito grande,
né, do bebê começar a comer, e aí vem nas rodas de mães, todo mundo comentando que meu filho já come de tudo, meu filho já provou isso, aquilo, outro. E quando isso não está acontecendo com a gente, quando as coisas não estão dando tão certo quanto a gente esperava, isso pode ser mais um fator angustiante, né? Porque assim, como eu tava falando antes, durante esse período do puerpério, a gente vive tantas angústias, gurias, porque essa questão da identidade da pessoa que a gente era antes, a pessoa que a gente passa a ser quando chega o bebê, tem a questão do nosso corpo. Se vocês já passaram por isso, vocês sabem, a gente perde cabelo, que é uma beleza, né? A gente fica com um corpo super diferente. Eu não sei se tu tem uma genética boa, eu não tenho. Então, assim, eu saí da maternidade com aquela barriga de grávida, o bebê não tava mais lá, mas a barriga tava, né, igualzinho, como se o bebê tivesse. Então a gente fica, é tudo muito esquisito, é tudo muito estranho, é um outro corpo. Tu olha no espelho e tu não sabe quem é aquela pessoa ali, não é a mesma de antes. E a gente tem que lidar com essas emoções todas. Tem também a questão do relacionamento. Eu não sei como é que ficou o casamento de vocês, mas geralmente fica uma bosta no início, porque é complicado, a gente fica muito irritada, tem todos esses sintomas, né, que fazem parte do pós-parto. A gente fica muito irritada, a gente tem um choro fácil, a gente fica muito sensível, a gente fica muito vulnerável, e às vezes tu quer, né, pegar o marido e meio psicopata, assim, não sei se vocês ficaram assim, eu fiquei, mas claro, isso depois passa. E aí, gurias, às vezes a introdução alimentar tá ali, né? Ela acontece ali no meio daquele furacão todo. E quando ela não dá muito certo, eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, que foi assim, a minha primeira filha, Vitória, ela tem 5 aninhos. Então, como eu fiz faculdade de psicologia, eu trabalhava em escola infantil, então eu achava que eu ia ser a top das galáxias na maternidade, né? E a minha filha nasceu e realmente, assim, ela era bem aquela história do bebê ideal, sabe? Aquele bebê que a gente idealiza, aquele bebê tranquilo, calminho, aquela coisa toda, né? Que a gente fica imaginando quando tá grávida. E ela foi isso tudo assim dentro do esperado por mim, né? E ela começou a introdução alimentar tudo atravessado. Porque outra coisa importante, antes de eu começar a contar a minha história, eu acho, vamos fazer um parênteses aqui nessa nossa conversa, que a gente fala muito em informação, né, gurias? Ah, que tem que ter informação, falta informação. Assim, na verdade, informação tá aí pra quem quiser escutar, né? A gente tem hoje vários meios de informação, a gente tem internet, a gente tem canais de YouTube, a gente tem mães com blog, nutricionistas, pediatras, psicólogas, consultoras, tem de tudo, né? Então a informação tá ali, mas nem sempre a gente concebe aquilo, porque depende do nosso momento também, né? Então assim, não basta só ter a informação, a gente tem que ter essa oportunidade de desenvolver a segurança, a confiança, o empoderamento, e às vezes não acontece, né? Então, por exemplo, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu achava que eu tinha toda a informação do mundo, que eu era, nossa, a mais informada, né? Li dos livros todos, e acompanhava, assim, profissionais e tudo mais. E como eu era da área de educação e tudo, eu achei que eu ia tirar de letra, que ia ser tudo muito barbadinha. E aí, realmente, por um período foi, né? Só que, embora eu tivesse informações, eu não tinha ainda essa voz ativa, sabe? Esse empoderamento de falar assim, não, doutor, eu não vou dar fruta pra ela agora com 4 meses, por exemplo. Então, assim, a introdução alimentar da minha filha, ela aconteceu de uma forma que poderia ter sido muito melhor, não vou usar a palavra errado, né, gurias? Mas assim, teve suquinho de laranja, teve chá, porque o intestino tava trancadinho, foi comidinha, amassadinho daquele jeito, enfim. Mas entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Ela se alimentava muito bem, ela comia de tudo, sempre comeu super bem e nunca, né, deu nenhum problema. E sempre comeu muito saudável. E aí, quando ela tinha mais ou menos 1 aninho, que eu comecei a me informar. Aí, não é que eu comecei a me informar mais. Eu acho que eu já me informava. O que eu comecei a ficar é mais confiante, sabe? Eu sou a mãe da Vitória, então eu comecei a conseguir escolher, na verdade, o que cabia melhor dentro da minha família, o que eu
como eu gostaria de educar minha filha dali em diante, sabe? Então eu comecei a questionar algumas orientações assim que apareciam e comecei a fazer as coisas mais do meu jeito. Aí, óbvio, né, gurias, comecei a sofrer bullying de montão. Não sei se isso acontece com vocês, mas eu passei a ser a radical, a chata da alimentação saudável, natureba, aquela história toda. E nem é pra tanto, sério, não sou tanto assim. Eu até gostaria de ser mais, mas, né, não tenho um dom, assim, de cozinhar tão bem e de ser tão natureba assim. Mas eu tento cuidar o máximo que eu posso, porque eu tenho as informações e eu sei o que fazer com elas, né? E aí, gurias, eu engravidei de novo. Meu segundo filho nasceu, Guilherme. Ele tem 2 aninhos, coisa mais linda desse mundo. Os dois, né? E aí, gurias, com ele eu já tava super, assim, empoderada mesmo. Porque eu tinha as informações e eu tinha uma certa segurança de o que fazer com elas, né? Então, não só na questão de gestação e de parto e tudo, porque é um geralzão, assim, né? E quando ele dei ele mamou exclusivo, né, os 6 meses, a minha primeira filha não, a Vitória, infelizmente, nossa, foi assim, as orientações foram muito equivocadas, né, às vezes eu sinto dó disso, mas a gente vai lá e dá a volta por cima, né, não posso mudar o que aconteceu, a gente vai lá e dá a volta por cima, e daí tentei acertar com o segundo, funcionou, e aí, gurias, deixa eu até me sentar melhor aqui. Quando ele tava prestes a fazer 6 meses, o que a mãezinha fez? Eu fui lá na loja e comprei cadeirinha, comprei prato, garfo, talher, não sei o que, babador, tudo, né? Super, né, ansiosa, imagina. E aí, gurias, eu pensei assim, cara, se a Vitória come tão bem, se na nossa família a gente tem uma rotina alimentar super saudável, eu tava assim em fase assim de dieta, eu cuidava bastante de alimentação, não é o caso mais, né, infelizmente, mas vai voltar. Mas eu tava numa época super, né, super fitness, aquela coisa toda. E aí pensei, é óbvio que ele vai comer muito bem, como que ele vai comer? Não existe essa opção, eu nem pensava nisso, e, sério, essa opção não passava pela minha cabeça. Aí o Guilherme fez 6 meses... Aí no dia que ele fez 6 meses, ele não começou a comer, porque eu pensei, não é porque fez 6 meses hoje que tem que começar a comer hoje, né? Deixa pra outro dia. E eu deixei passar uns dias. Olha só. E aí, tá, quando eu efetivamente, assim, fui oferecer a fruta pra ele, o Guilherme não comeu. Ele cuspiu. Aí eu não acreditei. Como assim que ele cuspiu? Porque a Vitória nunca na vida tinha cuspido comida. Ela tinha, né, 2 anos e 9 meses quando ele nasceu. Então, quando ele tinha 6 meses, ela tinha 3 meses, 3 anos e um pouquinho. Não sei fazer conta de cabeça. 3 anos e um pouquinho. E ela nunca fez isso. E eu tentei dar com a colher, ele virou a colher. Eu tentava dar fruta na boca, ele empurrava. Aquilo me deu um pânico, mas um pânico, porque... Como assim o meu filho não come? Eu achava, sei lá, que eu tinha algum poder especial, né? A gente tem umas coisas assim. E eu fiquei arrasada. Os dias foram passando e eu fui mudando a oferta, mudei o jeito de oferecer, porque eu queria muito que fosse introdução alimentar pelo BLW. Não deu, então eu tentei fazer a fruta amassadinha. Tentei dar um pedaço dos legumes, tentei fazer uma sopa, nada ele comia, nada, absolutamente nada, nada. Ele até, assim, eu botava na boca dele, porque ele não tinha essa iniciativa de pegar a comida e levar até a boca, nada, o processo de prontidão dele não existia, ele não estava pronto, e eu não enxergava, né, ou não queria enxergar. E aí, gurias, ele comia assim um pedacinho, botando na boca dele, comia 1, 2, 3, virava o rosto. Eu fiquei desesperada, porque a Vitória nessa idade, ela comia um pratão desse tamanho, ela comia meio mamão papaya. E aí começou, né? Chamei nutricionista, fui no homeopata, floral, Padre Quevedo, tudo, gurias, tudo, porque mãe desesperada acredita em tudo, vocês sabem, né? E o guri não comia. E ele tava com 7 meses, com 8 meses, o guri não comia. E aí, claro, né, uma coisa que me tranquilizou muito foi o fato de saber que leite materno é o principal alimento do bebê até 1 ano de idade, né? Do nascimento até os 6 mesinhos, ele deve ser o único alimento, a única fonte de alimento.
né? Até os 6 meses. Dos 6 meses até 1 ano, ele passa a ser a principal fonte de alimento. Então, mesmo que o bebê se alimente bem, é importante que ele se mantenha amamentado. Se o bebê não come nada, que era o caso do meu filho, eu tava tranquila, porque ele mamava no peito. Então, o que ele precisava, ele tava tendo. Então, ele estava saudável. Mas não comia. E, né, desesperador. E eu comecei a dele, mamar a noite inteira dando mamar pra ele, porque esse guri precisava, né, comer e se alimentar e se desenvolver. E eu tava desesperada, gurias, eu estava desesperada. E quando eu perguntava pras pessoas, quando eu comentava, né, porque o Gui não tá comendo, o que eu faço? Um dia ele come, me falavam isso. Só que eu não queria ouvir aquilo. Como assim um dia ele come, um dia ele come? E agora, enquanto esse dia não chega, eu faço o quê? Fico olhando, fico esperando. E aí, um belo dia, eu resolvi olhar, sabe pra onde? Porque eu chamei, né? Nutricionista, pediatra, homeopata, todo mundo. Mas eu não tava olhando pra mim. Eu estava olhando só pro meu filho, achando que era uma questão com ele, né? Que ou a comida não tava boa pro paladar dele, ou porque ele ainda não conseguia sentar sozinho. Porque o Guilherme, nessa idade, ele ainda não sentava, nem com apoio. Ele não ficava sentadinho. Ele foi sentar numa boa, ele já tinha 8 meses. O Guilherme foi engatinhar, ele tinha 9 meses. Então, eu via que as coisas aconteciam sempre um pouco depois, mas tudo bem. Embora eu fazia um esforço muito grande para não comparar ele com a mais velha, que a mais velha era tudo muito rapidinho. E aí, gurias, eu comecei a olhar pra mim. Eu me dei conta que eu tava no olho do furacão. Porque... como é difícil falar disso, né? A gente mora longe da família, somos eu, meu esposo e os meus filhos. Cada ano a gente muda de cidade em função do trabalho dele. E eu não tinha meus pais por perto, não tinha ali uma rede de apoio. Eu me sentia muito sozinha. Eu via que eu não me alimentava, porque eu passava o dia com 2 crianças e tentando dar atenção para um, tentando dar atenção para outro. E, gurias, é muito triste, mas eu me dei conta que eu não brincava com o meu filho. Eu só botava ele pra mamar no peito e pronto. Eu achava que eu fazendo isso eu tava sendo mãe pra ele, né? O suficiente, no caso. E aí tu começa a te dar conta que o puerpério, ele chega e ele te leva lá no fundo, se tu não tem ninguém pra te apoiar. E embora eu participasse, assim, de grupo de apoio à amamentação, eu morava em Goiânia nessa época. E as gurias, a gente tinha uma rede muito bacana, assim, de acolhimento. Mas o fato do Guilherme não comer era desesperador pra mim. E eu comecei a entender que eu estava angustiada com as questões do meu puerpério, porque eu não conseguia ter um diálogo com o meu marido, eu estava muito estressada com a minha filha mais velha. Inclusive, essa é uma outra história para um outro vídeo, uma outra vez. Se quiser saber, me liga que eu te conto. Mas eu gritava com a minha mais velha, coisa que eu nunca tinha feito. Eu me dei conta que o meu filho não sentava porque eu não estimulava, não botava ele para tentar sentar no chão, por exemplo, né? Então, assim, é culpa da mãe? Não é culpa de alguém. É um período que a gente vivencia, que é o puerpério, que ele é muito dolorido, ele pode ser muito triste, muito solitário, muito escuro, ele pode ser cinza preto. O puerpério é um lugar que a gente mora, que a maioria de nós mora, por um período, e se a gente não tiver ajuda, a gente não consegue sair de lá. E eu comecei a me dar conta que eu tinha que olhar pra mim também. Não adiantava eu tentar encontrar as respostas só num bebê ele já tinha 9 meses e ainda não comia. Não adiantava eu tentar encontrar as respostas só num bebê sem observar ao redor. Então eu comecei a perceber que o meu filho, ele estava me dando sinais das minhas angústias. O meu filho, ele tava ali me ajudando, né? Ele tava dizendo, mãe, alguma coisa não tá certa contigo. E quando... Parece meio doido isso, sabe? Eu não sei o que tu pensa sobre isso, mas como é importante a gente conseguir desenvolver essa capacidade, gurias, de olhar pra dentro da gente, sabe? De tu aceitar as tuas vulnerabilidades, de tu aceitar as tuas fragilidades. E quando eu consegui aceitar, que outra coisa super importante,
eu coloquei uma expectativa muito grande em cima daquele bebê, né? Porque eu tinha tido uma filha antes, que era incrível, perfeita, que, claro, deixou de ser, né? Óbvio que deixou de ser, porque, né? Ninguém consegue fazer tudo certinho sempre. E eu também tenho muita expectativa em cima dela. Ai, gurias, eu fui pra terapia, me tratei, tomei remedinho, ficou tudo bom, tá? Tô ainda em processo, mas hoje eu me sinto bem melhor. Por um tempo eu até me senti uma fraude, sabe? Porque eu ajudo puérperas e eu tava ali no meio do meu puerpério, bem doida. Mas essas experiências nos ajudam a ajudar as pessoas. Mas enfim, por que eu tava falando disso? Porque eu consegui perceber que o meu filho estava me ajudando, ele estava sinalizando que alguma coisa não estava indo bem comigo. E quando eu olhei para dentro de mim, não me culpando por aquela situação, né? Não é isso, não era minha culpa ele não comer, ou é culpa da comida ruim, ou não. Eu consegui perceber toda a situação, entende? Eu consegui perceber que o meu filho não estava pronto ainda. E eu precisava respeitar isso. Porque a minha filha mais velha eu sempre respeitei, gurias. Se eu sirvo um prato e ela come 2 colheradas e diz que não quer mais, sempre eu ensinei ela a dizer assim, ó, mamãe, estou satisfeita. A frase aqui em casa é assim, né? Não é não quero mais, não gostei, eca. Não, estou satisfeita. É porque não precisa mais comer. Ela não precisa comer um prato inteiro para estar alimentada. De repente, naquele dia, naquele momento, 2 colheradas, ela tá alimentada e tudo bem, né? A gente tem que respeitar a criança, a gente tem que ter empatia pela criança. E eu não tava fazendo isso com meu filho. Eu tinha uma expectativa, eu queria que ele comesse se tornou assim uma situação muito angustiante para todos nós. E aí eu acalmei, eu continuei pirada no puerpério. Nossa, e no ano seguinte só piorou. Mas com relação à alimentação do Guilherme, eu consegui entender que ainda não era o momento dele. Eu consegui entender, né, que eu não estava vendo que era o momento dele, porque eu estava num péssimo momento, né? E as coisas foram se alinhando. E o Guilherme começou a comer. Ele tinha quase 10 meses quando assim, finalmente eu pude dizer meu filho está comendo. Que bom, né? Pelo menos na festa de 1 aninho ele já comia umas coisinhas. Mas quando ele começou a comer, nossa senhora, comia que não parava mais, né? E deu tudo certo. E veio fases que comia menos, comia mais. Isso acaba que não importa nesse momento. Mas a mensagem que eu queria trazer para vocês, gurias, porque eu acho fundamental que nós, mulheres, quando a gente tem um bebê, a gente tem que entender que é muito difícil pra gente. A maternidade, ela não é só felicidade, ela não é só um mar de rosas. A gente tem que tomar muito cuidado com o mito do amor materno. Tem até um livro sobre isso. Porque o amor ele é um sentimento que ele vai sendo construído aos pouquinhos, conforme as experiências que a gente vai vivendo, conforme essas relações vão se estabelecendo. Então, a gente precisa saber que a gente erra e muito, que a gente falha e muito, e isso constrói a nossa história, né? Isso faz com que os nossos filhos sejam quem eles são. E a gente não consegue fazer tudo certo o tempo todo. E isso acontece, assim, diretamente na introdução alimentar. Porque é uma cobrança muito grande da sociedade para que o bebê esteja ali comendo bem, para que ele esteja comendo bonitinho. Pelo amor de Deus, deixa a criança se sujar, deixa se lambuzar, deixa bagunçar tudo, deixa ela experimentar, deixa ela viver aquilo ali, porque é tudo muito esquisito para uma criança. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Quando eu comecei a pensar, fez sentido. Porque pensa, ele fica todo aquele tempo, né, 6 meses, de preferência, se Deus quiser, tomara que isso tenha acontecido contigo, mas que o bebê tá ali mamando só peito, ali meio deitadinho, aconchegado, daqui a pouco ele tem que estar sentado numa cadeira com uma colher comendo. É estranho, pensa nisso, é muito estranho. Então, se a gente consegue entender o que significa para o bebê isso tudo, e vão ter nesse congresso profissionais falando sobre isso muito melhor do que eu, então se a gente conseguir entender isso,
E entender que nós estamos ali também. Tem mãe ali também naquela introdução alimentar. Não é só o bebê e a comida. Tem mãe ali. Tem uma mãe pós-parto. Tem uma mãe, às vezes, deprimida. Gurias, a depressão pós-parto, como eu disse, ela pode aparecer nas primeiras semanas, né? Depois do parto, mas ela pode aparecer em qualquer momento, no primeiro ano de vida do nenê. Então, tem mães que estão no fundo do poço ali, enquanto o bebê está aprendendo a se alimentar, e a gente precisa validar essas nossas angústias, né? Não é feio se deprimir, não é feio tu tá descabelada, sem lavar cabelo, toda suja, bagunçada, não é feio. Qual é o problema? É um período que a gente tá passando porque tem coisa doendo lá dentro, né? São muitas coisas que a gente pensa, que a gente sente, que a gente não tá entendendo o que tá acontecendo com a gente naquele momento, e às vezes a gente não tem com quem conversar, a gente não tem um profissional para escutar, para saber que aquilo tudo é normal e que vai passar. Então a gente precisa validar, a gente precisa saber que sim, eu, né, não tô bem, preciso de ajuda. E peçam ajuda, gurias, isso é muito importante, né? Eu acabei procurando um monte de profissionais pro meu filho e não procurei para mim. Eu fui ser diagnosticada, meu filho tinha mais de 1 ano quando eu fui para terapia. E olha que eu, estudante de psicologia, pessoa, né, super da área, mas a gente faz umas cagadinhas no meio do caminho, né, gurias? Acabou que eu fui ser medicada, ele tinha mais de 1 ano. E aí as coisas começaram a se acalmar, entendem? Então, imagina o estado que eu estava, naquele período ali, quando ele estava com 6 mesinhos, tentando alimentar uma criança, mostrar um mundo novo para uma criança. E eu tava totalmente surtada, porque a minha filha mais velha, tadinha, sobrou muito pra ela, né? Porque eu tava super estressada, pra mim tudo tava muito ruim, tudo tava errado, nada tava dando certo. E às vezes a gente não para pra se escutar, né? Pra se enxergar. E isso é importante. Então, gurias, a minha proposta de reflexão para vocês nessa conversa aqui hoje é de que vocês consigam entender que quando a gente está alimentando um bebê, tem mãe ali também, né? Não é só o bebê, não é só comida, tem mãe ali também. Claro, às vezes não é a mãe, é o cuidador, é outra pessoa. A gente tem que validar os sentimentos daquela pessoa que tá ali, porque criança é uma esponjinha, né, gurias? Eles absorvem tudo ao redor. Então, se tem um adulto ali que não tá bem, a criança ela vai reagir àquilo, né? E às vezes a gente não consegue entender por que a criança tá reagindo daquela maneira. Mas é isso, tá? Olhem pra vocês, olha lá pra dentro, vamos aceitar esses sentimentos ruins, essas dificuldades que a gente tem, todas essas nossas fragilidades e os nossos fracassos, e vamos se permitir falhar, né? Vamos se permitir viver experiências para aprender. Olha que legal! Se o Guilherme tivesse comido super bem igual a Vitória, eu não ia estar aqui hoje provavelmente falando sobre esse assunto, porque as coisas teriam dado muito certo, né? E quando as coisas dão muito certo, a gente acaba passando muita dica, eu fiz assim e deu certo. Mas é quando tu te lasca, é nos piores momentos que a gente adquire uma baita experiência. Não é verdade? Já aconteceu contigo? Vai dizer, olha só, as histórias mais lindas que eu conheço são as de superação. Quando alguém supera alguma coisa, eu morro chorando quando eu vejo um filme de alguém que superou, né? Uns trem. É lindo! Por exemplo, eu tenho as minhas histórias. Meu primeiro parto, me lasquei. Aí, nossa senhora, para elaborar esse parto e fazer o segundo, e eu que achava que era a top das galáxias, né, porque trabalhava com criança, porque fazia faculdade de psicologia toda, né, me lasquei quando nasceu o segundo filho, porque eu não soube lidar com 2 crianças, e eu que sempre quis ter 3 filhos, que eu jurei que nossa, eu tinha certeza absoluta, todo mundo que me conhece fala isso, tu nasceu pra ter uns 10 filhos. Eu também achava, mas eu mal consigo 2, não dou conta, emocionalmente eu não consigo, infelizmente. Mas eu encaro isso, vamos lá, resiliência, gurias. Com as minhas clientes, né, de puerpério, eu trabalho muito, como eu disse antes,
pra gente desenvolver essas capacidades de resiliência, que é tu conseguir encarar esse problema e dar a volta por cima e tirar um bom proveito disso, achar o positivo disso, né? Sempre tem uma coisa positiva numa história muito ruim que a gente vivencia. Então, se tá difícil o teu puerpério, se tá difícil introduzir alimento com teu filho, isso vai melhorar, né? Se tu conseguir alguém que te ajude a respirar fundo, né? Olhar de fora e conseguir enxergar o que existe por dentro, no entorno e por dentro, as coisas melhoram, tá bom? Então, um beijo muito grande e se tu quiser me contar a tua história, eu vou amar saber. Manda um e-mail para mim, o e-mail é o seguinte, relatos@giselepalmas.com.br, tá? relatos@giselepalmas.com.br, tá bom? Um beijão!